Salve, galera. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de carreira, né? Fala aí o que diferencia alguns devs que realmente têm boas oportunidades, que crescem muito rápido na carreira, de alguns que ficam muito estagnados ali. Então, provavelmente coloquei um título provocativo nisso, talvez porque a sua carreira esteja uma bosta, mas é porque realmente a gente vê algumas características em alguns devs que em outros e a gente vê uma grande diferença. E muita gente até me procura quando conhece meu conteúdo ali e pergunta, exemplo, o que que falta, talvez para eu subir para uma vaga de pleno, talvez para eu subir para uma vaga de sênior. E aí você vai ver e ela tá buscando algo talvez em código, né? Então, tipo assim, ela entende que quanto mais complexidade ela consegue escrever, mais qualificada tecnicamente ela é. Isso nem sempre é verdade, galera. Não necessariamente quanto mais complexo for seu código, melhor você é. Ou seja, nem sempre o código mais complexo ele entrega mais valor. Porque no fim do dia é isso, é entregar valor. Então a gente tem que ter essa noção. Então eu separei aqui algumas características que eu vejo naqueles devs que são realmente parte da elite ali, que se recolocam muito rápido no mercado, que conseguem migrar de boas empresas com facilidade, para alguns devs em específicos ali que talvez você não aplique hoje no seu dia a dia e você esteja fora desse grupo, né? Então você realmente está meio perdido, não sabe como avançar. Isso é muito clássico ali do Dev Pleno, então separei aqui em cards. Então principalmente é você saber a hora de aumentar a complexidade no seu software. A gente falou aqui no começo um pouco sobre o código mais complexo nem sempre ele é o melhor, e isso é clássico. Muitas das vezes você adiciona complexidade muito cedo no seu código e com isso você acaba com o quê? Com problemas que você não deveria ter e isso começa a custar um tempo absurdo, o que estraga todo o projeto. Quem nunca viu aquela pessoa que meteu um microserviço muito cedo no projeto, aí começou a ter problemas de latência, problema de persistência de banco, coisas que ela não deveria ter porque podia ser um monolito pequeno. E aí ela começou a ter que separar tempo na sprint para lidar com problemas que ela criou. Ou seja, como você entrega valor se você está se auto-sabotando? Então, eu até deixei a não adicionar complexidade sem motivo. Então, quando você for adicionar uma peça que traz complexidade para o seu sistema, ela tem que ser justificável. Então, eu vou trocar de um monorepo para micro front-end. Por quê? Quanto que isso vai ser pagar? Porque às vezes você está olhando ali muito pelo espectro de querer colocar algo no currículo. Então, eu tenho agora que eu já trabalhei com micro front-end. Só que junto com isso você não vê o que essa decisão técnica traz junto. Então, exemplo, micro front-end é cheio de problema, principalmente de performance. Então, é muito problema para você ignorar. E aí você foi nessa, puxou micro front-end para sua aplicação, você começou a não ter escalabilidade entre os times, você passou a ter uma queda de rendimento, ou seja, o time começa a entregar menos, e você começa a se perder. Então você viu que uma decisão que você tomou na emoção por causa da tecnologia, de querer ter que já trabalhou, de querer poder fazer suas POC, você acabou estragando o time inteiro de um projeto. Ou seja, eu deixo até ali como segundo ponto, você tem que focar no produto. Eu sei que isso aí é um clássico, que um monte de gente fala de foca no produto, a gente resolve problemas. Mas você tem que entender de verdade o que isso significa. É adicionar complexidade que afeta o produto de fato, ou seja, que afeta quem usa o seu sistema de uma maneira realmente positiva. Ou seja, se eu tenho um problema que uma listagem demora 5 segundos para carregar e eu adicionar um cache e melhorar essa query, isso melhora absurdamente meu sistema. Muito diferente de, eu estou num monolito, talvez seja isso. Vou, vou migrar para um microserviço. Cara, você não tem uma justificativa para adicionar isso. Então você tem que entregar uma solução simples. Eu tenho um problema X, avalia de fato, entrega essa solução simples e deixa a complexidade ela vir de acordo você vai escalando, ou seja, não saia jogando complexidade sem necessidade. E aí como segundo aqui, deixei que bons desenvolvedores, os melhores que conheci, são autogerenciáveis.
você não tem aquela pessoa que fica cobrando ela. Porque ela começa a se autogerenciar e ela sabe as datas que elas precisam entregar. Então ela prevê problemas e adianta cenários. Ou seja, se eu vou trabalhar na integração semana que vem, eu sei que se eu preciso de uma informação, é melhor eu pedir agora, porque eu sei que tem um delay. Desculpa. Então leva um tempo para eu obter essa informação, ou seja, tem que adiantar cenários. Você tem que ter uma clareza do que é prioridade na sua sprint. Então, tipo, talvez você não consiga realmente matar todas as tarefas que está ali, mas nem todas têm o mesmo peso. Então você tem que ter, vamos dizer, essa certeza para você poder realmente levar um trabalho mais assertivo. Ou seja, que a galera consiga ver, ó, a gente não consertou o nome que está na notificação ali, que era tipo um detalhe pequeno, mas a gente fez os layouts tudo. Perfeito. Nós temos algo. E geralmente esse autogerenciamento ele vem com a documentação do próprio trabalho muito clara, então você leva uma maneira de registrar o trabalho de uma maneira que quem olha identifica facilmente o que está sendo feito. Então não é trabalhoso. Até deixei para complementar aqui no terceiro card, que é eles trazem visibilidade do seu trabalho. Isso é muito importante, galera. Quem nunca trabalhou com alguém que assumia várias tasks, que não tinha card, chegava no fim da sprint, é uma loucura. Ele trabalhou num monte de coisa, ele não entregou nada, ele não terminou nada, ele puxou dois cards e não saiu do lugar. Isso é um cenário clássico e que muita gente ainda repete nesse ciclo e não percebe o quanto ela perde na carreira por isso. E a mesma coisa ali sobre o segundo tópico, até o trabalho autoexplicativo. Então, o seu trabalho ele tem que ser rastreável, ele tem que ser autoexplicativo. Ou seja, quando eu abrir o seu card ali, eu tenho que identificar facilmente o que, é que você fez, como que eu testo, qual problema você resolveu, o que, que você puxou, porque às vezes o problema é na sua carreira que ninguém entende muito bem o que, que você fez. Então, você puxou um monte de coisa, você não explicou nada, às vezes não tem nem card, seu trabalho não é rastreável e não é explicativo. Quando você tem um trabalho que ele é fácil de rastrear e ele é muito explicativo, você começa a ver o que, que a pessoa entregou de valor. Então você fala, ó, ela arrumou isso aqui, ó, ela alterou que escopo, nesse escopo, então você começa a ter uma visibilidade maior do trabalho dela. E aí fica muito claro para você o que está acontecendo, né? Que às vezes o seu líder ele não entende o que, que você está trabalhando, qual o impeditivo que você está vivendo. Então, o porquê você não adiantou aquele cenário. Então, isso é uma coisa que vai te ajudar muito na carreira de que, meu, isso vai te trazer uma visibilidade absurda para qualquer empresa. E é você ter uma tomada de decisão muito clara. Então, por que que você tomou uma decisão? Ah, eu optei por não participar de tal reunião porque eu vi que eu não tinha nada a agregar ali. Então, eu avisei que não ia participar, dei os motivos, por isso eu adiantei tal coisa. Perfeito. Desculpem. Então, você tem uma tomada de decisão muito clara, muito fácil de entender. Então você vê que é o tipo de dev que você quer na sua equipe. Porque você consegue entender o que ele está fazendo, o que ele está pensando, e com isso você tem mais segurança na entrega, né? Não é aquela pessoa que vai chegar no último dia da sprint e te falar, olha, nós vamos entregar. Ah, mas não vamos por quê? Ah, porque eu tô com um problema faz 2 meses aí. Porque você não avisou há 2 meses atrás. E aí, por último, eu deixei uma rede de contatos forte. Eu sei que muita gente criou uma ideia de network diferente, né? Que às vezes você entende ali que o network ele é ficar no LinkedIn, comentando em posts aleatórios, ou mandar mensagens aleatórias pra galera. Gente, vamos ter uma noção que network é realmente se conectar com as pessoas. Então você tem que ter um contexto, você tem que ter um motivo, porque senão você fica só aquela pessoa chata que está enchendo o chat da mensagem da pessoa, sabe? Então você tem que ter uma noção disso. Então, faça um network bem feito mesmo. Então, conecte com profissionais que são relevantes da sua área. Troca um papo realmente ali na boa vontade de querer conhecer. Às vezes você tem um artigo, mostra para a pessoa, pede a opinião dela. E aí até deixa ali o segundo como provas sociais. Então,
você tem que, querendo ou não, para ser um bom desenvolvedor, ter provas sociais. Então, tipo assim, as pessoas aprovem o seu trabalho. Então, cara, se você quer ser aprovado talvez pela comunidade dev, se tem algum artigo, alguma coisa, algum meio de trazer essa visibilidade, então isso vai te gerar uma prova social. Então, pô, realmente ele sabe o que ele faz. Então, isso dá uma segurança até para quem está te contratando. E, por último, e o mais importante, eu acho, que junto a isso tudo, que é a autoridade técnica, né? Então, tipo, quando a gente vê certos perfis específicos, te geram autoridade técnica que a gente já não precisa mais testar tanto aquilo. Então, chega um ponto que a pessoa ela te conhece tanto talvez por conteúdo técnico, tanto por já ter visto soluções suas, que ela não tem aquele questionamento de será que a pessoa sabe o que está fazendo? Isso é um baita passo porque a pessoa já parte do princípio que você sabe. Então, você começa a ter uma segurança em termos de código, em termos de controle de sprint de fato. Então, quando você for migrar para outra empresa, se você precisar de uma indicação, essa pessoa vai te fornecer confiando totalmente. Então, você vê que são pequenos detalhes, né? Mas que mudam muito, gente. Porque quantos desenvolvedores você já não conheceu aí que eles não têm autoridade técnica, ninguém leva a sério as decisões dele, não, vamos dizer assim, não credibilizam, que não tem uma prova social, ou seja, se sai de uma empresa é muito difícil entrar em outra porque ele não consegue indicação, ele não tem um network bem feito, que o trabalho dele é rastreável, ninguém consegue entender o que ele trabalhou e ele simplesmente joga complexidade avulso no projeto. Então, quanto mais você vê a necessidade de crescer, maior também tem que ser a necessidade de equilibrar. Então, ó, você quer ganhar mais, você tem que entender mais tanto, não só tecnicamente, mas como um produto. Então, pô, vamos saber equilibrar o que, que vai ser essa entrega. Ah, não dá para fazer do jeito perfeito, mas dá para fazer do jeito X. Então, isso conta muito no fim. Isso vai te ajudar muito na carreira. E é um ponto que, se você tiver atenção, você decola facilmente. Galera, por hoje é isso. Não deixe de deixar seu like aí, deixa sua opinião aí sobre essa modalidade de vídeo. Tentando trazer algo mais focado também em carreira aqui. Trazer alguns processos seletivos, talvez, para vocês terem mais essa visão de como acontece de fato e o que, que pode estar te barrando. Então, se você gostou, já deixa seu like aí, deixa sua opinião, seu comentário e valeu!